E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, o que teremos hoje de história? Hoje teremos uma história bastante legal. Ela é tipo, toma lá da cá. Vocês vão entender quando vocês assistirem. Eu peço que vocês curtam a história, que vocês comentem, mesmo se vocês não gostarem, tá bom? Porque já me ajuda muito. O nosso amigo aqui começa a entregar os meus vídeos para outras pessoas quando vocês fazem isso. E é muito bom pra mim, gente, muito bom pro canal também, tá? É segunda-feira, vocês já conseguem IPA de novo de graça, sem custo-benefício nenhum para vocês. Vocês têm 3 opções por semana para IPA. Eu sei que vocês também têm outros canais para IPA, então se vocês não conseguirem IPA o meu, não tem problema, gente. Comentário, a curtida já é o suficiente para mim, tá? Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus, um beijo e tchau! Toda vez que Nathaniel Hawthorne levava uma garota para casa, ele também trazia algum universitário como meu prêmio de consolação. Eu preciso de novidades, você precisa de companhia, cada um consegue o que quer, sem ressentimentos. Da última vez, ele foi longe demais. Ele trouxe outro aluno até mim, falando em um tom gentil e encorajador. Não planejamos isso, mas aconteceu mesmo assim. Ela não vai ficar com o bebê a menos que eu dê um compromisso real. Vamos nos divorciar temporariamente. Antes de nos casarmos de novo, você pode passar um tempo com ele. Não vou atrapalhar. Em particular, seus amigos perguntaram: Nate, você ficou ajoelhado naquela capela por horas para conquistá-la. Você está mesmo bem com isso? E você nem disse para o cara ficar longe dela? Nathaniel apenas deu uma tragada lenta no cigarro. Eu não tenho fetiche por ser corno. Você sabe que a Isabela tem limites emocionais. Ela não vai tocar neles. Boa jogada, Nate. Você os leva para casa. E se ela não usar, a culpa é dela, não sua. Genial. Absolutamente genial. Todo mundo esperava que eu fizesse o que sempre fiz. Eu escreveria um cheque e mandaria o cara embora. Em vez disso, olhei para cima e sorri. Ok, se é isso que você quer. Nathaniel congelou, o cigarro pendurado nos lábios. A sala ficou completamente silenciosa por um segundo. Clara foi a primeira a falar. Desculpa, o que você disse? Coloquei meu celular no chão. Meu olhar passou por Nathaniel e pousou no aluno. Eu disse ok. Eu o examinei. Ele é bem fofo. Alguém prendeu a respiração. Ela realmente concordou? De jeito nenhum. Ela não vai expulsá-lo dessa vez? Nate, você ouviu isso? A expressão de Nathaniel não mudou muito. Aquele sorriso tênue e zombeteiro permaneceu em seu rosto. Cassidy Morgan apertou o braço dele. Nate, se ela finalmente estiver bem com isso, você deveria estar feliz. Nathaniel não respondeu. Ele apagou o cigarro no cinzeiro, foi até Julian Ashford e deu um tapinha no ombro dele. Cuide bem da Isabela. Então ele passou um braço em volta de Cassidy e subiu as escadas. Desviei o olhar e me virei para o jovem ainda ali, com as pontas das orelhas ficando vermelhas como um tomate. Você mora no campus ou aqui? Engoliu em seco. Aqui ou no campus não faz diferença para mim. Então fique aqui. Com isso me virei e caminhei pelo corredor. Atrás de mim, sussurros começaram. Não acredito, ela está falando sério? Antes disso, ela atacava todos nós quando isso acontecia. Vamos, confia no Nate. Ela sempre age como se distribuir cheques a tornasse melhor que todos, como se tocar em um deles a fizesse arrepiar. Da última vez, ela nem deu dinheiro para o cara. Só mandou a segurança expulsá-lo. Ela provavelmente só está fazendo um show para se vingar do Nate, já que aquela garota está grávida. Continuei andando. As palavras deles me picaram nas costas como agulhas. Não doloroso, mas em todo lugar. Eles não estavam errados. Eu costumava ser insuportável. Orgulhosa demais, convencida demais, certa demais de que dizer tenho limites me protegeria. Toda vez que Nathaniel levava alguém para casa, eu entregava um cheque com um olhar frio e mandava a pessoa ser descartada. Achei que isso significava que eu estava ganhando. Que pelo menos eu era mais limpa que ele. E olha onde isso me levou. A barriga de Cassidy estava crescendo. O que meus preciosos limites realmente protegiam? Um documento de divórcio assinado. Uma cama vazia. Uma sala cheia de pessoas assistindo meu casamento desmoronar e rindo. Na porta do quarto do segundo andar, empurrei-a. Aqui estamos. Então me encostei no batente da porta, observando o jovem parado no corredor. Ele tinha 1,80 de altura. Era orador da turma, campeão estadual em simulação de julgamento, admissão garantida para pós-graduação, lista do reitor todos os anos. Nathaniel realmente se esforçou dessa vez. Não como os atletas aleatórios que ele pegava nos bares. Se vendendo por dinheiro? Perguntei. Ele assentiu. Sem hesitação, sem desculpa. O antigo eu teria rido, jogado um quanto, pegue e saia, e mandado escoltá-lo para fora da propriedade com um olhar de puro desprezo. Naquela época, eu realmente achava que era algo. Empoleirada no meu pedestal alto, usando meus limites como uma arma. Como se tocar em qualquer um deles fosse me sujar. Como se os homens que Nathaniel trouxe para casa fossem lixo. E o que isso me trouxe? O lixo foi embora. E Nathaniel também nunca voltou. A verdade é que nenhum daqueles caras era pior do que ele. Avise a governanta se precisar de algo. Eu disse sem olhar para trás e entrei. Ele me seguiu.
Meu nome é Julian Ashford, aliás. Eu sei. Eu não olhei para trás. Nathaniel me contou. Fui para a varanda. Ele não me seguiu até lá, o que eu agradeci. Lá embaixo, os convidados estavam saindo. Observei suas figuras se afastarem da janela. Eu tinha perdido a conta de quantas vezes eles me viram me fazer de boba. De volta ao quarto, meus olhos pousaram nos papéis do divórcio no criado mudo. Por 3 anos, fechei os olhos para os seus assuntos. Tudo por causa de algo que aconteceu naquela época, algo que criou uma distância entre nós. Ele tinha seus motivos, eu tive os meus. Dívidas sempre vencem. No começo, eu disse que ele podia fazer o que quisesse, desde que não trouxesse ninguém para casa. Então eu disse que, desde que ele não engravidasse ninguém. Continuei cedendo terreno. Ele continuou insistindo. Como estávamos cansados desse casamento, não adiantava hesitar. Peguei a caneta e assinei. Julian saiu do banheiro naquele momento, o cabelo ainda úmido. No segundo em que me viu, suas orelhas ficaram vermelhas. Acabei de terminar. Eu me levantei. Nathaniel realmente sabia como escolhê-los dessa vez. Esse corou tão facilmente. Os outros caras que eu mandei embora sempre tinham ressentimento nos olhos. Um deles até gritou comigo uma vez. Vocês dois são loucos. Um de vocês me empurra, o outro me empurra pra fora. O que somos para você? Eu apenas olhei para ele friamente. Pegue o dinheiro e cale a boca. Olhando para trás, ele estava certo. Nós éramos os loucos. Um com fetiche por ser corno. Uma com barreiras emocionais tão altas que ninguém poderia tocá-la. O celular vibrou. Uma mensagem de Nathaniel. Durma um pouco. Fiquei olhando para as 3 palavras e quase ri. Ele nunca costumava me mandar coisas assim. Mas hoje mandou. Por que eu mantive Julian por perto? Porque ele finalmente percebeu que Isabella Reed, a mulher que não tocava em ninguém, poderia realmente tocar alguém. Não respondi. Lá fora, as luzes se apagaram. A casa inteira ficou em silêncio. Cassidy se mudou. Julian se mudou. Essa casa finalmente parecia o que era. Um lixo. Cheia de todo tipo de lixo. Eu incluída. Apaguei a luz, sorrindo um sorriso que não conseguia explicar. Ele ainda achava que eu era a mesma Isabella. Achou que eu não teria coragem. Achou eu que não conseguiria. Achou que eu sempre manteria minhas barreiras erguidas. Ele estava errado. Na manhã seguinte, minha lombar ainda estava dolorida. Quando desci, Julian estava na cozinha ajudando a governanta. No segundo em que me viu, quase deixou a espátula cair. Eu sorri. Esse homem, onde estava essa coragem de ontem à noite? Eu tinha acabado de me sentar à mesa quando Nathaniel desceu. Você acordou cedo. Ele sentou-se em frente a mim, aquele sorriso indecifrável no rosto. Como foi ontem à noite? Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se escancarou. Derek Whitmore avançou primeiro. Nate, quem ganhou? Apostei que ela o expulsaria antes do meio-dia. 20 mil. Aposto que ela já tinha terminado com ele ontem à noite. As chances eram 3 para 1, e você era a casa, Nate. O burburinho cessou instantaneamente. Eles me viram. A empolgação deles virou constrangimento. Ei, Isabella. Bom dia. Nathaniel pegou seu café e tomou um gole. Sua expressão estava relaxada. Como se os amigos dele não estivessem apostando no casamento dele. Como se fosse algo de que se orgulhar. Sente-se, eu disse. O café da manhã está pronto. Então me levantei e fui até a cozinha. Você deveria ir para a aula. Julian congelou por um segundo, desamarrou o avental e saiu. A porta da frente se fechou com um clique. A sala ficou silenciosa por 2 segundos. Derek abaixou a voz. Viu? Ela se livrou dele. Gary Dawson riu. O que você esperava? Nate sabe exatamente como ela pensa. Tenho que dar crédito ao Nate, disse Derek com admiração na voz. Esse é o tipo de esposa que você quer. Alguém que sabe guardar a casa e manter as pernas fechadas. Nathaniel estava sentado à mesa, os ovos já prontos. Ouvindo tudo isso, o canto da boca dele se curvou. Ele parecia satisfeito. Soltei um suspiro e voltei para a sala de jantar. Nathaniel e eu falamos exatamente ao mesmo tempo. Venha comigo para a propriedade da família esta noite. 2 horas no fórum. Reddit, contos e afins. A sala ficou silenciosa. Coloquei os papéis do divórcio assinados na mesa. Vamos terminar isso primeiro. Nathaniel congelou, os olhos pousando na minha assinatura. Eu sabia o que ele estava pensando. O antigo eu teria rasgado os papéis com lágrimas nos olhos. Teria gritado. Nathaniel, quem disse que você podia simplesmente me abandonar? Nunca foi fácil. Sempre havia uma briga. Ele me olhou, ainda despreocupado, ainda casual. Qual a pressa? Eu disse que faríamos isso depois que a gravidez da Cassidy estivesse estável. Mal posso esperar, eu disse. 2 horas. Você vem ou não? Um músculo do maxilar dele se contraiu. Isabella. Ele empurrou os papéis de volta para o meio da mesa. Você está louca? Ou talvez você esteja preocupado que eu acorde, mude de ideia e rasgue eles de novo. A tensão se estendeu por alguns segundos. Então Cassidy desceu. Isabella, por favor, não o apresse. Eu só não quero que meu bebê seja chamado de bastardo. O divórcio pode esperar até minha gravidez estar estável. Seus olhos ficaram vermelhos enquanto falava. Ela parecia mais arrasada com aquele casamento quebrado do que eu. Nathaniel olhou para ela. Aquele ato patético, combinado com o não se apresse dela, cortou o orgulho frágil dele. Nathaniel Hawthorne não era o tipo de homem que era forçado ao divórcio. Isabella, você acha que eu tenho medo de assinar? Ele riu de repente e pegou a caneta. Derek entrou em pânico. Nate. Cala a boca. Nathaniel nem sequer olhou para cima. Ele assinou e então bateu a caneta no chão. Aquele sorriso característico voltou. Eu disse que faria e fiz.
Todos aqui são testemunhas. Quando Cassidy tiver o bebê, vamos nos casar de novo. Ele se levantou e se inclinou perto do meu ouvido. Sua voz era firme, íntima. Você é a mulher que eu recuperei da beira da morte. Nenhuma dessas outras pessoas lá fora chega perto de você. Este bebê será seu para criar. Você é a única digna disso, entendeu? Ri baixinho. Então era assim que ele me mimava. Não disse nada. Só peguei a mala que tinha arrumado mais cedo e saí pela porta. A voz suave de Cassidy veio atrás de mim. Nate, e se ela não voltar? Nathaniel estava com um cigarro na boca, sem acender. Ele não respondeu. O plano original era continuar legalmente separados, mas morando juntos. Eu ainda tinha o direito de ficar naquela casa. Partir não fazia parte do plano dele, mas isso não mudaria o resultado. Ele olhou para Cassidy. Sua cobrinha. Agora que ela se foi, você deve estar bem feliz. Claro que não. Cassidy fez bico. Não fui criada para ser uma destruidora de lares. Ela olhou para baixo e tocou a barriga. Estou fazendo tudo isso pelo meu bebê. Ela parecia tão injustiçada, como uma flor delicada sendo castigada pelo vento. Nathaniel suavizou imediatamente. Não chore. Só estou brincando com você. Cassidy era mais inteligente que as outras. Ela nunca enviava mensagens passivo-agressivas. Nunca me ligava para reivindicar o lugar dela com um "ele está comigo agora". Ela apenas agia de forma doce e inocente, como se estivesse tentando entrar para a família, não destruí-la. Se eu dissesse algo duro, Nathaniel veria como se ela estivesse sendo intimidada. Eu já tinha visto outras garotas, mais jovens, mais bonitas, mais interessantes. Mas elas sempre tinham pressa demais. Ansiosas demais para que ele as escolhesse. Ansiosas demais para que eu fosse embora. Só que Cassidy nunca se apressava. Nunca brigava. Nunca agarrava. Ela simplesmente se mudou para morar com a barriga grávida, me chamava de Isabela, como se fôssemos irmãs, e fez o que nenhuma das outras conseguiu. Às 13h50, sentei-me em um banco no fórum. Liguei para Nathaniel pela 9ª vez. Desta vez, ele atendeu. Onde você está? Perguntei. Sua voz era casual. Levando Cassidy para a consulta pré-natal dela. Estou ocupado. Só espera. Eu venho quando terminar. Eu disse 2 horas. O divórcio não vai a lugar nenhum. Parecia que ele estava acalmando uma criança difícil. Deixa eu terminar com a Cassidy primeiro. Tenho que ir. Espera. Sempre esperar. Eu observava as pessoas entrando e saindo. Casais ali para se separar. Alguns com olhos vermelhos. Outros com rostos vazios. Eu também já tinha chorado assim. Estava preparada para desmoronar. E toda vez que ele amolecia, eu recebia uma recompensa. Ele não ia embora. Mas hoje, a recompensa que eu queria não era a mesma. O atendente chamou o próximo número. Peguei meu celular e mandei mensagem para meu advogado. Patrícia, entre com o pedido de divórcio no tribunal. Vou te enviar os documentos ainda hoje. Naquela noite, o pai de Nathaniel insistiu. Então voltei para a propriedade da família. No caminho, tentei descobrir o que dizer. Como explicar que o filho dele engravidou outra mulher? Que ele me forçou a me divorciar? Que eu já estava me preparando para ir ao tribunal? Relacionamentos às vezes eram mais difíceis de sair do que processos judiciais. Quando cheguei, não havia mais ninguém lá. Eugene Hawthorne fez uma pausa. Onde está Nathaniel? Ele está ocupado, eu disse. Ocupado? Ele largou o garfo. O que é mais importante do que a própria esposa? Eu não respondi. O pai dele e o meu já tinham passado pela guerra juntos. Eles confiavam um no outro com suas vidas. Ele sempre quis que nossas famílias se unissem, mas a mãe de Nathaniel recusou. Ela achava que minha família não era boa o suficiente. Eu achei que foi por causa de uma doença que tive. Nathaniel era quem não soltava. Ele foi sozinho à capela de Santa Clara e se ajoelhou no chão frio de pedra por horas, orando. Seus joelhos ficaram feridos, em carne viva, quando terminou. Ele disse, eu não preciso ficar com a Isabela. Só deixe ela ficar bem. Quando descobri, chorei por horas. Sempre era ele avançando enquanto eu ficava para trás, cheia de insegurança. Depois disso, peguei a mão dele e disse, cansei de me esconder. Se quiser se casar comigo, eu digo sim. E de alguma forma, eu melhorei. Fui para casa com ele de livre vontade. Eugene ficou tão feliz que transferiu 1/3 das opções de ações para mim como presente de casamento. Ele disse que era para mostrar à família que eu tinha proteção. Saí da propriedade Hawthorne sem conseguir ser convencida a ficar. Nathaniel não teve tempo de me ver. Saindo dali, pensei naquela noite na capela. Ele se ajoelhou no chão frio e disse, eu não preciso ficar com a Isabela. Só deixe ela ficar bem. Bem. Ele conseguiu o que pediu. O divórcio foi mais tranquilo do que eu esperava. Nathaniel provavelmente achava que nos casaríamos de novo depois que Cassidy tivesse o bebê, e tudo voltaria ao normal. No dia em que assinamos o acordo de mediação, ele chegou 40 minutos atrasado. Mas quando chegou, pegou a caneta e assinou sem resistência. Então se inclinou para mim, quase gentil. Você não sempre quis uma cerimônia de casamento de verdade? Quando nos casarmos de novo, eu mesmo planejo. Aquela ilha que você gosta. O vestido branco que você queria. Tudo o que você sempre sonhou. É seu. Olhei para ele. Nathaniel, nem se preocupe. Ele fez uma pausa por um segundo, depois riu. Eu sei que você acha que estamos velhos demais para algo chamativo, mas eu te devo um casamento. Vou compensar você. Balancei a cabeça. Em uma semana você... Antes que eu pudesse terminar, o celular dele tocou. Ele atendeu, depois se levantou de repente. Como assim a barriga dela dói? Já estou indo. Ele deu 2 passos, parou e voltou.
Eu sei que em uma semana a ordem judicial será definitiva e não estaremos mais casados. Mas isso é só papelada. O tribunal pode enviar todos os documentos que quiser. Você é minha. São duas coisas diferentes. Ele deu um tapinha no meu ombro e saiu correndo. Fiquei parada na porta da sala de mediação e terminei minha frase para ninguém ouvir. Em uma semana você vai receber mais do que uma ordem judicial. No dia em que os papéis de mediação chegaram à propriedade Hawthorne, Eugene chamou Nathaniel para casa e o confrontou com força. Não me importa o que você tenha que fazer. Traga Isabela de volta aqui agora. Preciso falar com ela. Depois disso, se você ainda quiser o divórcio, não vou te impedir. Nathaniel franziu a testa. Ele não sabia o que o pai queria dizer, mas sabia o quão ridículo era aquele divórcio. O celular dele ficou silencioso a semana toda. Nenhuma mensagem dela. Nenhuma ligação. Ele dizia que não se importava, mas sentia um vazio. Nunca tinha passado uma semana inteira sem entrar em contato com Isabela. Ele precisava de uma desculpa. Um motivo para ligar para ela. O pai dele só lhe deu um. Tudo bem, tudo bem. Ele pegou o celular e rolou até o nome dela. Que irritante. Eu ligo para ela. Irritado por fora, mas seus dedos se moviam mais rápido do que nunca. Ele apertou ligar. Pigarreou, tentando decidir o que dizer primeiro. Ei, Isabela, meu pai quer que você volte para a propriedade. Ou talvez. O que você está fazendo? Não é como se estivéssemos realmente divorciados. Por que você não voltou para casa em uma semana? Então a ligação foi atendida. Uma voz do outro lado disse. Olá, a noiva está fazendo o retoque. Você é convidado da noiva ou do noivo? Nathaniel congelou. Ele afastou o telefone do ouvido e olhou para a tela. Número de Isabela. Sem engano. Ele colocou o telefone de volta no ouvido. Estou procurando a Isabela. Ela está na suíte nupcial agora e não pode atender o telefone. Você veio para o casamento? Quer que eu passe uma mensagem? Casamento? Algo no peito de Nathaniel se apertou, mas então sua certeza voltou ao lugar. Seu cérebro encontrou uma explicação. Não é à toa que ela tinha ficado fora a semana toda. Provavelmente era dama de honra em algum lugar. Bom, ela merecia uma distração. Algo para evitar que pensasse demais. Você pode pedir para ela me ligar quando estiver livre? Diga que é o marido dela. Marido, mas... Ele desligou antes que ela terminasse. Virou-se para o pai. Ela está ocupada. Casamento de uma amiga. Ela vai ligar quando terminar. Eugene não respondeu. Ele apenas empurrou um envelope marrom pela mesa, o rosto sombrio. Olhe isso primeiro. Nathaniel se aproximou e tirou o conteúdo. Quando viu o que era, seus olhos se arregalaram. Uma certidão de óbito, carimbada e assinada por um hospital. De 3 anos atrás. As mãos de Nathaniel começaram a tremer. Pai, o que é isso? Tem mais. Leia tudo. A voz de Eugene era pesada como pedra. Ele tirou um comprovante de transferência bancária. Valor: $800.000. Destinatário: uma conta desconhecida. Nathaniel ficou olhando por 3 segundos. Então se lembrou. Alguns anos atrás, o pai de Isabela havia sido sequestrado. Os sequestradores exigiram $800.000, sem polícia. Na época, o grupo Hawthorne estava à beira do colapso. Até mesmo a propriedade da família havia sido hipotecada. Cada dólar que Nathaniel conseguiu encontrar foi para a empresa. Ele tinha um acordo fechado com um sócio. Tudo dependia disso. Na manhã seguinte, $800.000 desapareceram da conta corporativa. A contabilidade rastreou até Isabela. Ele enlouqueceu. Foi para casa furioso e bateu o recibo de transferência na mesa. Isabela. O que você fez com o dinheiro da empresa? Ela não explicou. Apenas olhou para ele com os olhos vermelhos e disse: Eu vou te pagar de volta. Não era sobre dinheiro. Era o fato de que o pai dela tinha sido sequestrado e ela não tinha ido até ele primeiro. Ela pegou o dinheiro sem avisá-lo. Ele a tratava como família. Ela o tratava como um caixa eletrônico. Naquela noite, ele dormiu no quarto de hóspedes. As coisas nunca mais foram as mesmas depois disso. A empresa se recuperou. O buraco de $800.000 foi preenchido. Mas algo mais nunca se curou: a confiança dele nela. Ele se lembrava do que sua mãe costumava dizer. Existe um motivo para as pessoas se casarem dentro da própria classe. A família dela não tem dinheiro. Ela tem instintos de baixa classe. Isso não muda. Viu? Eu te disse. Ela se casou com esta família pelo dinheiro. Essas palavras já eram pregos, cravados fundo. Os $800.000 só os enferrujaram ainda mais. Ele achava que tinha sido traído. Seu amor puro, pisoteado. Ele a amava muito. Ajoelhou-se naquela capela por horas só para mantê-la segura. Fez dela a pessoa mais importante da vida dele. E como ela retribuiu? No momento mais vulnerável, ela roubou dele. Fez ele parecer um bobo. Ele começou a pensar que sua mãe estava certa. A classe não era preconceito. Era uma lição aprendida com pessoas que se queimavam. Isabela não merecia sua devoção. Depois disso, ele mudou. Todos aqueles jantares e festas que ele costumava faltar, passou a ir a todos. Ele costumava chegar em casa às 10. Agora ficava fora até 2 da manhã. O celular dele costumava não ter senha. Agora ela não conseguia mais acessar. Ela nunca disse nada. E quanto mais ela ficava quieta, mais ele achava que ela estava suportando aquilo por dinheiro. Que mulher veria o marido sair com outras mulheres, e ainda passaria as camisas dele, e serviria café e torradas para a ressaca sem dizer uma palavra? A menos que não se importasse. A menos que quisesse outra coisa. A casa, os carros, o título. E essa ideia lhe trouxe alívio. Não era culpa dele. Ela tinha segundas intenções desde o início. Toda aquela culpa, toda aquela hesitação,
Todos aqueles momentos em que pensou nela e sentiu algo suave. Tudo era desnecessário. Ela mereceu o que aconteceu. Ela deveria ter pensado nisso antes de pegar o dinheiro dele. Ele continuou fazendo o que queria, sem culpa. Às vezes até fazia coisas na frente dela de propósito, só para ver quando ela finalmente quebraria. Mas ela nunca cedia. Sempre aquele mesmo olhar indiferente. Ele achava isso perturbador. Uma pessoa sem emoção não perdoa. Ela era calculista. Ele a odiava ainda mais. Então, o pai que ela gastou o fundo de emergência da empresa para salvar, disse ele lentamente, morreu há 3 anos? Ele riu amargamente. Que atenciosa da parte dela. Nem uma palavra para mim. Mas Nathaniel não se sentia aliviado com o silêncio dela. Ele esmagou a certidão de óbito no punho, amassando o papel. 3 anos atrás, naquele dia, o que ele estava fazendo? Ele não conseguia se lembrar. Rolou o celular. Naquele dia, além de ter enviado $20.000 para uma influenciadora que conhecia há 3 dias para uma bolsa nova, ele também perdeu 3 ligações de Isabela. E ignorou todas. Ele não conseguia imaginar como aquele dia tinha sido para ela. Naquele dia, ela enterrou o pai sozinha. E o marido, parado ali, acabara de descobrir que o sogro já estava morto há 3 anos. Por isso ela sempre voltava para a cidade natal por alguns dias todos os anos. O memorial do pai. Ela ia sozinha. Visitava o cemitério sozinha. E Nathaniel, que sabia que o sogro tinha servido no exército, nunca perguntou: como está seu pai? Ele reprimiu o que sentia. Colocou de volta aquela expressão despreocupada. Você me chamou até aqui só por causa disso? Ela mesma não me contou. Você não pode me culpar por não ser um bom genro. Eugênio o encarou. Não disse nada. Nathaniel se mexeu sob o peso daquele olhar. Pegou um cigarro. Tá bom, tá bom. Eu já sei o que você vai dizer. Ele foi até a janela, virou as costas. Sou um marido ruim. Eu não me importava com ela. Fui terrível todos esses anos. Você não precisa me dizer. Eu sei. Ele parou, esperando o pai intervir. Em vez disso, Eugene disse: os sequestradores não estavam atrás do Leonard. Eles estavam atrás de mim. Nathaniel ficou completamente imóvel. Ele se virou. O que você acabou de dizer? Eu disse que $800.000 era o meu resgate. Eugene fechou os olhos, como se estivesse revivendo algo do passado. E o sequestrador era seu irmão. Nathaniel sentiu como se alguém tivesse agarrado seu pescoço. O sequestrador fugiu com o dinheiro. E desde quando eu tenho um irmão? Mesmo enquanto dizia isso, ele já entendia. Aquele irmão era um filho ilegítimo de Eugene. O grupo Hawthorne estava falhando. Eu não podia mais sustentá-lo. Ele perdeu a cabeça e me sequestrou. Eu estava visitando Leonard no hospital. Ele tentou me proteger. Eles nos levaram aos 2. Nathaniel engoliu em seco. Isabela sabe? Ela sabe. Eugene o olhou. Ela soube o tempo todo. Eu disse para ela não chamar a polícia. Ela não chamou. Eu disse para ela não contar nada. Eu disse que você e sua mãe nunca aceitariam que eu tivesse outro filho fora do casamento. Então ela ficou quieta. Então aquele monstro ameaçou me matar se eu não pagasse. Ela não teve escolha. Nathaniel ficou ali, mas sentiu como se estivesse caindo de um prédio sem fim. Ela assumiu a culpa por mim. Ela assumiu a culpa pelo meu filho ilegítimo. Ela carregou sua raiva e seu desprezo por 3 anos por minha causa. Nathaniel se encostou na estante e forçou um sorriso. Aquela mulher, ele disse, tentando soar casual. Ela é realmente incrível. Ela aguenta qualquer coisa. Eugene o encarou. Não respondeu. Nathaniel lambeu os lábios e desviou o olhar do rosto do pai. Tá bom, tá bom. Eu já te disse. O divórcio não é real. Foi um acordo. Quando o bebê nascer, a gente volta a ficar junto. Ela também concordou. Vários dos nossos amigos viram. Ela pode voltar a qualquer hora. Por que você está tão preocupado? Nathaniel se sentiu mais confiante enquanto falava. Sua voz se firmou. E você sabe que ela não está em boa saúde. Aqueles anos foram difíceis para ela. Cassidy é jovem. Deixa ela ter o bebê, e Isabela pode criá-lo. Ela não precisa passar pelo parto, e ainda terá uma criança em casa. Funciona perfeitamente. Ele terminou e olhou para o pai, esperando a aprovação. Mas a expressão de Eugene não mudou. Ela concordou? As 2 palavras foram suaves, mas fizeram a pele de Nathaniel arrepiar. Como exatamente ela concordou? O que ela disse, palavra por palavra? Nathaniel ficou em silêncio. E percebeu que não conseguia responder. Ele tentou se lembrar. O que ela tinha dito? Não conseguia. Ela não assentiu. Não negou. Não discutiu. Como era o rosto dela naquele momento? Ela hesitou? Ficou em silêncio? Os olhos dela estavam vermelhos? Ele não conseguia lembrar de nada disso. Mas por que precisaria? Ela tinha dito sim, então ele acreditou. Se não estivesse bem, poderia ter falado. Seu desgraçado! Você foi quem a colocou numa situação sem escolha. Eugene pegou um cinzeiro de cristal e lançou. Nathaniel não desviou a tempo. A dor surda explodiu acima do olho. Sangue escorreu pela sobrancelha. Ele limpou, mas não sentiu nada. Cassidy entrou no escritório vindo de fora, uma mão no estômago e a outra tentando alcançar o ferimento dele. Sr. Hawthorne, tudo isso é culpa minha. Por favor, não culpe o Nate. Ela tirou um papel do bolso. Uma lista de nomes de bebê, cheia de caligrafia. Ele só está fazendo isso pelo bebê. Você não quer que seu primeiro neto seja chamado de bastardo, quer? A palavra bastardo caiu como uma pedra. Cassidy se virou para Nathaniel. Nate, mostra para o seu pai os nomes que escolhemos. Ela achava que estava ajudando. Só piorava tudo. Ele arrancou o papel da mão dela e rasgou.
Quantas vezes eu tenho que dizer? Sua voz ficou cortante. Só Isabela pode dar nome a essa criança. O sorriso de Cassidy congelou. Eugene acenou, exausto. Saiam, os dois, agora. Nathaniel se virou e saiu. Cassidy o seguiu, com os olhos vermelhos. A governanta viu o sangue e correu com o kit de primeiros socorros. Sr. Hawthorne, sente-se. Deixa eu limpar isso. Nathaniel ignorou. Seus olhos pousaram em algo vermelho sobre a mesa de centro. O que é isso? A empregada continuou distraída. Ah, isso chegou pelo correio ontem. Um convite. Acho que enviaram para o endereço errado. Tinha o nome da Sra. Hawthorne. O olhar de Nathaniel mudou bruscamente. O que você disse? De quem é o convite? Da Sra. Hawthorne. A governanta não sabia que eles estavam divorciados. Mas a Sra. Hawthorne já é casada. Então deve ser engano. Um convite. O nome de Isabela. Nathaniel pegou e abriu. Suas pupilas dilataram. Como ousa, Isabela? O grito saiu rouco, ferido. Cassidy correu para olhar. Ela viu 2 nomes no convite. Isabella Reed e Julian Ashford. O rosto dela também mudou. Nate, isso só pode ser uma piada. Ela sabe que o divórcio não é real. Vocês vão voltar. Além disso, Julian nem se formou ainda. Que homem quer casar tão jovem? As palavras dela acalmaram Nathaniel por um instante. O aperto no convite afrouxou. Mas então o tom de Cassidy mudou, como se estivesse pensando em voz alta. A menos que, disse cuidadosamente, a menos que naquela noite você o tenha mandado para ela, e ele tenha feito algo que a tenha feito perder a cabeça. Cale a boca. Nathaniel deu um tapa no rosto dela. O som ecoou pelo quarto. Isabela nunca o tocaria. Cassidy segurou a bochecha, atônita demais para chorar. Nathaniel não olhou mais para ela. Ele saiu. Agora ele se lembrava. Quando ligou mais cedo, a pessoa ao telefone disse que a noiva estava fazendo o retoque. A noiva? Seria ela? Não. Impossível. Ela só estava tentando se vingar dele por causa do divórcio e de Cassidy. Casar com um cara que ela conhecia há poucos dias? Isabela não era assim. Ela tinha limites. Não tocaria nesses homens. Nem sequer seguraria as mãos deles. Antes, quando ele trazia garotas para casa para provocá-la, ela fazia o mesmo. Ela o ignorava por alguns dias, e então causava uma cena. Ficava fora a noite toda. Atendia ligações de outros homens na frente dele de propósito. E toda vez isso lhe dava uma sensação estranha de satisfação. Era a mesma coisa. Quando chegasse, provavelmente a encontraria sentada sozinha na suíte nupcial, esperando ele vir buscá-la. E ele a provocaria. Isabela, você não está velha demais para isso? Ela provavelmente o encararia com olhos vermelhos, desviaria o olhar sem dizer nada. Ele diria algumas palavras, e tudo voltaria ao normal. Sim, era isso. Ele se explicou enquanto dirigia. Então, outra imagem surgiu em sua mente. Naquele dia em que Cassidy desapareceu porque queria um compromisso, ele foi até a escola dela. Julian ficou na frente dele, se oferecendo. Senhor Hawthorne, ouvi dizer que você sempre contrata um estudante homem para fazer companhia à sua esposa quando resolve as coisas. Eu preciso de dinheiro. Acho que poderia trabalhar para você. Naquela escola, Nathaniel contratava alguns rapazes para manter Isabela ocupada, porque sabia que ela nunca os tocaria, só escolhia os mais bonitos. Julian era o mais bonito e tinha as melhores notas. Nathaniel se lembrava de estar satisfeito. Pelo menos ela não podia dizer que ele não se esforçava. Na época, ele achava que o garoto entendia as regras. Pegue o dinheiro, faça o trabalho. Agora, pensando bem, aquele olhar nos olhos dele não estava certo. Nathaniel não sabia explicar, mas aquilo o inquietava. Ele chegou à propriedade Meadow Hill e empurrou a porta. O casamento estava decorado de forma simples, limpo. A primeira pessoa que viu foi Derek. Nate? Então Gary e Kenneth Blair apareceram. Seus rostos passaram por uma gama de emoções. Nate, o que está acontecendo aqui? Todos recebemos convites. Quero dizer, Isabela, como ela pôde simplesmente se casar com outro? Eu achei que ela tinha limites. Kenneth baixou a voz. Como ela pôde... Eles continuaram falando, mas as vozes foram diminuindo, porque o rosto de Nathaniel ficava cada vez mais escuro. Gary ainda murmurava. E aquele Julian Ashford? Eu pesquisei sobre ele. A família dele tem uma empresa de manufatura em Ohio. Eles não estão quebrados. Ele não é o que pensávamos. Nathaniel ficou parado, a cabeça zumbindo. Não é quebrado. Por que ele se voluntariaria então? Por que fingir que era só por dinheiro? Por que fazer Nathaniel acreditar que ele era apenas um universitário que podia ser comprado e descartado? Música suave preenchia o local do casamento. Nathaniel ficou ali, olhando para o corredor vazio. Então agarrou um funcionário. Quando começa a cerimônia? A pessoa piscou. Ah, isso já acabou. A noiva e o noivo saíram há uns 30 minutos. Nathaniel congelou, como se toda a força tivesse sido drenada dele. Derek se aproximou e deu um tapinha no ombro dele. Nate, calma. Deve ser engano. Você conhece a Isabela. Ela é louca por você. Não tem como ela simplesmente casar com outro. Gary assentiu. Isso. Ela só está tentando provocar você. Liga para ela. Ela provavelmente está em casa te esperando. Eles continuavam tentando confortá-lo, mas Nathaniel não ouviu nada. Os olhos dele estavam nas decorações, rosas brancas, laços de fita cor champanhe, gipsófila delicada. Em cada mesa, pequenos buquês de lírio do vale, a flor favorita de Isabela. Nas cadeiras, fitas azul claro amarradas em laços, a cor favorita dela. Na mesa de registro, uma placa simples. Você apareceu. É isso que importa.
Ele se lembrava dessa frase. Isabela costumava escrevê-la na capa interna do diário. Ele já tinha visto uma vez, e a provocado por ser sentimental. Ela corou e tomou o diário de volta. Não olha. Não era erro. Não era vingança. Cada detalhe ali era dela. Cada escolha era algo que ela amava. Ela não estava tentando se vingar dele. Ela ia se casar de verdade. E o noivo não era ele. Nathaniel ficou no meio do local vazio do casamento, e pela primeira vez em anos, sentiu frio. Nathaniel levou 3 dias para encontrar o endereço da família Ashford. Ele esperou do lado de fora do condomínio fechado por uma tarde inteira, antes de Isabela sair de um SUV preto. Isabela. Ele empurrou a porta do carro e caminhou até ela. Isabela olhou para ele. Apenas ficou ali, esperando que ele se aproximasse. Nem perto, nem longe, sem pressa. Antes de vir, Nathaniel tinha ensaiado o que queria dizer. Pedir perdão. Explicar o mal-entendido sobre o dinheiro. Dizer que agora sabia a verdade. Dizer que se arrependia de tudo. Dizer que aqueles anos agindo como um idiota tinham sido baseados na crença de que ela o tinha traído. Ele tinha tentado machucá-la da forma mais infantil possível. Mas, parado diante dela agora, não conseguiu dizer nada. Porque o jeito que ela o olhava estava errado. Não era exatamente ódio, mas também não havia vontade de se aproximar. Eu sei sobre os $800 mil, disse ele com a voz rouca. Eu devia ter confiado em você. Você deve ter tido um bom motivo. Isabela não respondeu. Eu achei que você tinha roubado da empresa. Achei que estava levando dinheiro para sua família. Eu não sabia que era para resgate. Eu não sabia que era para o meu pai. A voz dele começou a tremer. Isabela, me desculpa. Quando descobri sobre seu pai, eu me senti péssimo. Eu me arrependo de tudo. Me arrependo de ter tentado te machucar. Me arrependo de ter trazido aquelas mulheres para casa. Me arrependo de não ter estado lá quando você mais precisou de mim. Isabela olhou para ele como se ele tivesse contado uma piada sem graça. Você se arrepende? Ela disse. Nathaniel, você realmente estava tentando me machucar? Ou só usou isso como desculpa para fazer o que queria? Nathaniel abriu a boca. Nada saiu. Se você realmente quisesse me machucar, uma vez já teria sido suficiente. Mas por 3 anos. Quantas você trouxe para casa? Você lembra? Você precisava de uma desculpa, Isabela o interrompeu. Algo para se sentir bem. Ela me prejudicou primeiro, então nada disso é minha culpa. Você colocou toda a culpa em mim para poder aproveitar a atenção dessas garotas sem culpa. Nathaniel, isso não foi vingança. Foi egoísmo. Nathaniel ficou parado, os olhos vermelhos. Nunca toquei em nenhuma delas. Nenhuma. A única vez foi com Cassidy, e foi um acidente. Aquele bebê, eu já pedi para ela interromper a gravidez. Isabela balançou a cabeça. Não importa se o bebê era seu ou dela. Estamos divorciados, Nathaniel. O que você faz com ela é problema seu. Isabela. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Ele estendeu a mão para o braço dela. Mas nós concordamos. Era temporário. Nathaniel. A voz dela ficou fria. Eu nunca concordei com nada. Ele piscou. Atrás dele, um grito agudo cortou o ar. Sua vadia! Cassidy apareceu do nada. Por que você fez isso comigo? Ela avançou contra Isabela, e Nathaniel a bloqueou. Ela se debateu, gritando. Você já estava divorciada. Por que fez ele matar meu bebê? Era meu bebê. Isabela olhou para ela, franzindo a testa. Isso não tem nada a ver comigo. Como não tem? Cassidy chorava. Você o colocou nisso. Ele disse que cuidaria de mim. Chega. A voz de Nathaniel era gelada. Foi minha decisão. Aquele bebê não deveria ter existido. Isso não é verdade. Cassidy tremia. Você me amava. Você sempre foi mais suave comigo do que com ela. Ela mal conseguia ficar de pé. Isabela olhou para ela e disse. Arrume um emprego. Cassidy congelou. O choro parou. Não dependa de um homem para o seu futuro. Então ela se virou e foi embora. Nathaniel a observou partir. Mas aquelas palavras atingiram seu peito como uma agulha. Ela não estava falando só com Cassidy. Era também a garota que ela tinha sido. Aquela que prendeu todo o próprio futuro nele. Ela tinha ficado acorrentada por anos. Agora não estava mais. Ela andava firme. Não precisava de ninguém para segurá-la. Nathaniel riu sozinho e se afastou. Atrás dele, Cassidy soluçava como se o coração estivesse se quebrando. Ele não olhou para trás. Mais tarde, Isabela descobriu o que aconteceu pelas notícias. O filho ilegítimo de Eugene foi exposto pela mídia. Estava em toda parte. Margaret entrou com pedido de divórcio. 2 velhos assinaram os papéis. Um ficou na propriedade. O outro se mudou para um asilo. A fortuna dos Hawthorne foi dividida. O filho ilegítimo levou uma grande parte. O grupo Hawthorne foi atingido. Anos de estabilidade foram corroídos. Cassidy acabou conseguindo um emprego. Mais tarde, casou-se com um funcionário de escritório comum. Teve um bebê. A vida seguiu estável. Nem boa, nem ruim. Às vezes, ela postava citações inspiradoras nas redes sociais. Nathaniel continuava aparecendo na vida de Isabela de pequenas maneiras. Ele enviava coisas para ela. Seu chá favorito. Os lanches que ela gostava. Uma assinatura mensal da floricultura que ela costumava frequentar. Os pacotes nunca tinham remetente. Mas ela sabia que era ele. Ela devolveu tudo. Eventualmente, ele parou de enviar. Ela soube por antigos conhecidos que Nathaniel estava esperando por ela. Ela vai perceber que aquele homem não se compara a mim, disse ele a Derek certa vez durante uns drinks. Ela vai voltar. Ele se agarrava à esperança, esperando que ela ficasse entediada,
esperando que percebesse que ele ainda era a melhor opção. Isabela sabia disso, mas não se importava. A carreira dela decolava. O relacionamento dela seguia estável. Nathaniel não sabia, mas ela estava indo muito bem, comandando sua própria equipe, gerenciando seus próprios projetos. Antes, toda sua energia era usada para esperar Nathaniel voltar para casa. Agora era usada em relatórios, clientes e contratos. Era exaustivo, mas era real. Cada dólar que ela ganhava era dela. Cada conquista era construída por ela. Julian era 5 anos mais novo que ela, mas nunca pareceu imaturo. Se ela dizia, estou com vontade de comer algo hoje à noite, ele ia até a loja e voltava com as compras. Se ela trabalhava até tarde, ele esperava na cafeteria lá embaixo. Quando ela saía, ele lhe entregava um chocolate quente e dizia, você trabalhou duro. Ele não fazia grandes discursos. Não planejava surpresas. Ele apenas ficava. Às vezes, isso era tudo o que ela precisava. Não alguém que se ajoelhasse em uma capela por horas, mas alguém que simplesmente permanecesse. No ano em que Julian terminou a pós-graduação, ela teve uma filha. As mãos dele tremiam ao segurar o bebê. Ela se parece com você, mas os olhos são meus. Isabela o observou e riu. Então fez a pergunta que guardava há muito tempo. Por que você foi até o Nathaniel e se ofereceu naquele dia? Julian congelou. Olhou para a filha e suas orelhas ficaram vermelhas. Porque no ano em que você me tirou de um prédio desabado depois do terremoto, eu disse a mim mesmo que um dia iria te encontrar. Não para te pagar. Ele a olhou. Eu só queria estar perto de você, não importava como. Foi a primeira vez que ele contou tudo. Ela tinha 18 anos naquela época. Ela foi voluntária com o pai na zona do desastre. Durante um tremor, ela se jogou sobre um menino e protegeu sua cabeça. As pedras atingiram suas costas. Ela não soltou. Depois ele foi levado para tratamento. Ela nunca pensou nisso como algo grande. Mas aquele menino lembrou por 10 anos. Então você sabia que era eu desde o começo? Ela perguntou. Não no começo. Julian sorriu. Mas quando vi fotos na sua casa, tive certeza. Então por que não contou antes? Porque se eu contasse, você não me deixaria ficar. Você acharia que devia algo. Seria educada comigo. Ele baixou a voz. Eu não queria que você fosse educada comigo. Isabela olhou para ele e sentiu os olhos arderem. Você é um idiota. Julian sorriu, colocou a filha suavemente nos braços dela e beijou sua testa. Sim, disse ele. Seu idiota. Nos anos seguintes, Nathaniel continuou esperando. Esperando que ela mudasse de ideia. Esperando Julian errar. Esperando que ela percebesse que ele era quem realmente a merecia. Ele esperou 3 anos, 5 anos, 7 anos. Viu Isabela ter um segundo filho. Viu a empresa dela crescer. Viu ela abrir capital. Viu ela se tornar Isabella Reed, um nome importante na indústria. Mas ele nunca a viu voltar. Ele nunca encontrou mais ninguém. Derek perguntou uma vez. Nate, o que você está esperando? Nathaniel ficou em silêncio por um tempo. Não sei, disse ele. Talvez ele não estivesse esperando por Isabela. Talvez estivesse apenas esperando aceitar que ela não voltaria. Aquele homem que se ajoelhou na capela por horas não recebeu o que pediu. Mas talvez esse fosse o melhor desfecho. Ela estava bem, e isso já era suficiente. Fim, que Deus te abençoe.